boa noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. E hoje eu vou falar de dois assuntos. O primeiro deles é que hoje seria aniversário terreno do meu pai. E eu gostaria muito de contar algo assim interessante da vida dele, que eu acredito que seja um exemplo para todos nós de determinação, de busca de ir ao encontro ao que se deseja, ao que sonha, né? E nos programas passados, 2 programas passados, eu tinha falado sobre a importância do dormitório e quais os cuidados que nós temos, que precisamos ter, porque é o local onde nós passamos grande parte das nossas vidas, que são no mínimo 8 horas por noite. E é onde nós descarregamos a nossa mente e é quando nós repomos nossa energia. É um local né, que nós comentamos bastante a importância disso há 2 programas passados, né? E hoje nós vamos estar falando da entrada da casa, né? Seja do apartamento, da casa, ou mesmo das empresas, do comércio, loja, seja o que for. A primeira impressão é que fica. Então, é de fundamental importância os cuidados, e nós vamos estar comentando isso, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, nos acompanhassem, se quem puder até anota, e sempre fazer aquilo, quando você for fazer qualquer atitude relacionada ao Feng Shui, filosofia e ciência milenar, que busca o equilíbrio e harmonia para uma melhor qualidade de vida. Por que nós trabalhamos os ambientes? Porque quando você trabalha os ambientes, equilibra as energias do ambiente, nós interagimos com todos os ambientes que nós vamos. Porque todas essas paredes, esses móveis, essa mesa, essa cortina, ficam impregnadas das energias das pessoas que por aqui passaram, né? E a combinação de tudo isso tem um resultado final. Então, hoje nós vamos estar falando da entrada da sua casa. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco da história do Dodinho, né? Que ele era carinhosamente chamado por seus pais, né, meus avós, de Dodinho. E ele sempre gostou de ler, estudar muito, e ele tinha, no fundo do quintal da casa dos meus avós, havia um quartinho, e que ficou o quartinho de estudo do Dodinho, que ele gostava de estudar e ler no cantinho dele, ali sossegado, bem no fundo do quintal, que era antigamente aquelas casas antigas, né? Que tinha aquele quintal bem grande. E ele tinha 2 irmãos que eram mais novos que ele, e bagunçavam, brincavam, coisas de menino mesmo, né? Mas ele gostava de ficar lá. E aos 10 anos de idade, ele gostava muito, ele pegou um livro na prateleira dos meus avós, da biblioteca, e leu um livro que ele ficou encantado, e que era um livro de Marconi, né? E o Marconi e ele ficou fascinado. E no livro havia um diagrama que ensinava a fazer um transmissorzinho, né? E ele ficou encantado. Então ele passou dias tentando conseguir com os vizinhos, com o serralheiro, com mais não sei o que, os materiais para ele construir esse mini transmissorzinho. E o que aconteceu? Ele conseguiu fazer e conseguiu alguns ruídos, algumas coisas, ele estava conseguindo mesmo conectar e conseguiu os fios de cobre, mas não sei o que. Aí ele precisava de uma caixinha para colocar esse transmissorzinho que ele tinha feito dentro para encaixar tudo certinho. Aí ele foi na cozinha da minha avó, encontrou uma caixinha de chamate leão, que naquela época, muitos e muitos anos atrás, não era essa caixinha de papelão que a gente compra agora. Era feita de madeira, era muito bonitinha a caixa, né? Minha avó tinha até a foto. Então ele montou ali. Aí já fazia alguns dias, ele estava feliz da vida, porque conseguia ter sinais, né? Alguns sons e tal. Ele estava muito contente com isso. Chegaram 2 senhores engravatados, tocaram a campanha da casa dos meus avós.
E meu avô atendeu a porta e falou: olha, o senhor está fazendo algo ilegal. Meu avô, mas como coisa legal? Nós estamos aqui com autorização, era um órgão do governo, que hoje seria, por exemplo, a Anatel, o Ministério de Comunicações, e antigamente era outro nome, mas era uma coisa mais simples, mais similar a isso, com uma ordem aqui que nós vamos desligar o que o senhor está fazendo de ilegal. E meu avô levou um susto, porque ele não estava sabendo de nada. Ele falou: temos ordem aqui, mostrou o documento para revistar a sua casa. Meu avô, muito indignado, falou: olha, eu não tenho nada a temer, o senhor pode revistar a casa. Aí foi andando pela casa, quando chegou na cozinha, uma das janelas da cozinha dava para o quintal. E no quintal eles avistaram o quartinho do Dodinho. Falei: o que é lá que o senhor está emitindo sinais? Aí meu avô: mas que sinal? Do que o senhor está falando? Não sei. Não, nós vamos até lá. Aí quando chegaram lá, o Dodinho estava sentado com o aparelhinho dele lá montado, que era a rádio dele, né? Quer dizer, uma coisa bem rústica, bem assim, mas que estava conseguindo emitir sinais, e esses sinais interferiam nas rádios, davam um tipo de um ruído, de um chiado, e que para um menino de 10 anos isso era o máximo, ele não tinha noção do que ele estava fazendo na realidade. Aí eles falaram: foi seu pai que ensinou você a fazer isso? Ele falou: não, não foi meu pai, foi o Marconi. E aí eles falaram assim: mas quem é esse Marconi? Mas aí o Dodinho virou e falou: mas os senhores não conhecem uma pessoa tão importante como o Marconi? Aí eles ficaram paralisados olhando um molequinho de 10 anos, né? Aí meu pai foi em cima da escrivaninha de estudo dele, pegou o livro de Marconi, que é o inventor do rádio. Falou: esse aqui foi meu professor, olha aqui. O que está aqui nesse desenho, esse diagrama, é como se constrói um pequeno transmissor. E foi o que eu fiz. Então, isso aqui. Aí veio a má notícia, né? Todos sempre têm a má notícia. Aí veio a má notícia que teria que ser destruído. Aí eles pegaram a caixinha de chamate, arrancaram os fios, tiraram da tomada, levaram para o meio do quintal e aí pisaram bem, esmagaram bem. Nessa altura o Dodinho estava aos prantos, né? E ainda colocaram fogo. Aí, quando eles terminaram, eles disseram assim: olha, veja bem o meu nome, ouça muito bem o meu nome, porque os senhores ouvirão falar de mim. Porque quando eu for gente grande igual vocês, eu vou ter a minha rádio e vou colocar o nome dela de Rádio Marconi. E, de fato, com a perspicácia dele, com o estudo dele, com tudo dele, aos 20 e poucos anos, ele conseguiu colocar a rádio dele no ar e deu o nome de Marconi. Então, por que eu falei isso? Porque quando a gente tem um objetivo, que é uma coisa que vem de dentro do coração, se a gente vai atrás e acredita que nós temos competência para exercer aquilo, você faz. Então, a sua casa é uma grande conquista, o espaço sagrado do seu lar é uma grande conquista. E a entrada da sua casa é de fundamental importância. Por que é de fundamental importância? Porque ela representa você, quem você é. Né? Então, uma entrada que esteja desarrumada, que não esteja bem iluminada, que não tenha plantas ou flores, nem que seja um vaso, ela não dá aquele chance, entendeu? A entrada da sua casa, por mais simples e pequenina que ela seja, ela representa você. A entrada dela é um convite, né? As pessoas têm que se sentir, quando chega à sua casa, têm que se sentir bem-vindas, estarem felizes de estar indo. Por quê? Porque o que elas sentirem, o impacto que elas sentirem ao chegar ao espaço sagrado do seu lar, ou mesmo na sua empresa, no seu escritório, é muito importante. Porque o primeiro impacto é o que conta. E essa energia desse impacto, sendo bom, ela vai entrar no bom... com uma boa energia na sua casa, e isso é muito bom. Quando o impacto é o inverso, não é bom, isso é energia que vai vir para dentro da sua casa. Então, por isso é importante cuidar. Por exemplo, espelhos, sempre me pergunto: Sheila, os espelhos são bons? São. Eles dão maior amplitude, ajudam a clarear o ambiente, mas tem que saber escolher um espelho de qualidade, que não tenha manchas, que não tenha ondulações, porque as ondulações do espelho, elas deformam a imagem, e imagem deformada não é bom. Isso dá para falar muito tempo, mas eu não tenho todo o tempo que eu precisaria para estar falando. Então, a forma do espelho é importante, como colocar o espelho também é. Então, é interessante, o espelho, ele
pode atrair um Maoti, espantal, o chá é energia estagnante, bloqueante, mas tudo depende da qualidade do espelho, formato do espelho e como e aonde colocar. Você tem que saber trabalhar com o espelho. Então, é interessante que a entrada da sua casa sempre seja bem iluminada. Eu sou super a favor da economia de energia, porque eu também sou, além de consultora, mestre de Feng Shui, eu também sou educadora ambiental e de cultura de paz. Então, eu sou a favor da economia. Sim, sou a favor da economia. Mas agora nós temos aquelas luzes, né, ecológicas e que elas são de timer também. Então, elas não ficam acesas o tempo todo. Então, quando chega alguém à sua porta, ela acende e não fica ligada o tempo todo. Então, ilumina, quando a pessoa chega à sua porta fica iluminada. O importante é que quando a pessoa chega à sua porta, haja iluminação. Seja num apartamento, seja numa casa, seja onde for. A iluminação é muito importante. E também nas empresas, principalmente no comércio, é muito importante. A entrada do comércio ela tem que ser convidativa, tem que ser atrativa, tem que atrair. Não só pela beleza, pela graça, mas tem que, de alguma maneira, chamar a atenção, despertar. Na sua casa, a sensação tem que ser de boas-vindas, de acolhimento também. E é importante lembrar da primeira móvel que a pessoa vê ao entrar na sua sala da sua casa. É muito importante. Tudo tem que ter uma atenção. Faz tempo que eu não falo sobre isso, mas tem pessoas que pegam e colocam um sofá de costa para a porta. Não é interessante. Ou então uma poltrona ou um sofá cheio de pontas, como se fossem flechas. Não. É interessante se você tem, a sua sala é pequenina e você tem só espaço do sofá e duas poltroninhas, uma mesinha, coloca o sofá voltado de uma maneira que a pessoa entre e veja o sofá e sinta-se recepcionada como se fosse um abraço, entendeu? Aí a pessoa já se sente acolhida e isso é muito bom. É uma sensação muito boa. Então, o acolhimento é muito importante. Não é? Isso vale a pena você conseguir, né? Você trazer. E amanhã vai haver um evento muito bom que vai ser feita proposto principalmente para quem é terapeuta, seja de Reiki, de todos os tipos de terapias, né? Então, é um evento que vai ser destinado às terapeutas, aos terapeutas, né? E vai ser aqui na Avenida Paulista. Só que você tem que se inscrever, dá tempo ainda de se inscrever ainda hoje, né? Tá meio em cima da hora, mas dá tempo. Eu vou passar o meu e-mail e você mandando o seu e-mail para mim, eu passo para vocês o telefone para que você possa fazer a sua reserva. Esse evento, esse convite está sendo do Walter Sandro, que me convidou, eu vou lá estar também, ele pediu para eu fazer uma palestra lá. E é um trabalho muito interessante, porque a força da união de vários terapeutas podem fazer. Ele está com um projeto, uma proposta muito interessante para os terapeutas e terapeutas, né? E isso vai ser feito amanhã de manhã, das 10 ao meio-dia. Mas vocês precisam ligar para se inscrever, para você ter o seu local, né? A sua cadeirinha reservada vai ser no auditório, num prédio aqui na Avenida Paulista, pertinho aqui da rádio, tá? Então, o meu e-mail é Shane, né? Que se escreve Shane, S-H-A-N-E, Shane Abreu, @yahoo.com.br, tá? Então, Shane Abreu, @yahoo.com.br. Então, é gratuito, isso é importante lembrar, que o evento é gratuito, vai ter esse evento na parte da manhã e depois vai ter, na parte da tarde, vai ter a parte espiritual deles, que é com relação ao Anjo Gabriel,
tá? Mas na parte da manhã é exclusivo para terapeutas e os terapeutas, que é um convite, uma proposta que ele vai fazer de um convênio. Eu não vou falar a respeito porque eu não sei, eu vou estar lá, vou conhecer também, não sei como será, mas será explicado, ele vai estar explicando e tirando as dúvidas de vocês, tá bom? De fazer um conjunto de terapeutas. Então, fica aí o convite. E se você não anotou, mais tarde eu vou falar novamente o meu e-mail, para vocês enviarem um e-mail e eu encaminho o telefone e vocês telefonam lá e reservam a sua cadeirinha no auditório para ouvir a proposta que ele vai fazer, tá bom? E depois da 1 da tarde vai ter o outro evento, tá bom? E é tudo absolutamente gratuito, você não vai pagar nada. Então, hoje em dia, você que tem uma profissão, está querendo criar a sua clientela, tal, se tem um convênio, alguma coisa que pode ajudar, eu acredito que me parece ser interessante, tá? Bom, minha gente, então é isso. Voltando ao nosso assunto, para não esquecer, né? Por isso que eu estou falando, é importante cuidar da entrada da casa, nos mínimos detalhes. É interessante também que na nossa sala de estar, porque na porta de entrada, se vem logo em seguida a sua sala de estar, que é uma sala que normalmente vocês convivem e ficam e tal, é muito bom ter plantas, sabe, gente? Porque as plantas, elas são fantásticas, porque elas nos passam mensagens incríveis. Quando eu morava num apartamento, há muitos anos atrás, eu tinha algumas plantinhas logo na entrada, no meu hall, assim, um pouquinho mais à frente, e tinha uma plantinha que ela era verdinha e tinha umas pintinhas brancas, era muito bonitinha, mas ela era extremamente sensível. Quando ela chegava em casa com alguém que não estava bem, que não tinha uma energia ruim, que não era, tinha alguma coisa que não era muito boa, ela desmaiava. Então eu coloquei o nome dela, minhas plantas tinham nome, sabe? O nome dela era Dengosa. E naquela época eu ainda não, isso foi há muitos anos atrás, na década de 80, 89, 85, eu ainda não conhecia o Feng Shui e eu não entendia muito bem o que acontecia, porque a pessoa ia embora, eu ia lá, conversava com ela, salpicava um pouquinho de água, no dia seguinte ela levantava. Aí eu comecei a prestar atenção e comecei a notar quando esses desmaios da dengosa aconteciam. Aí eu comecei, a dona fulana teve em casa, a dengosa desmaiou. Então, aí eu comecei a prestar atenção quando aconteciam os desmaios da dengosa. E aí eu peguei e fui pesquisar o assunto, né? E muitos anos, e fui pesquisando e fui observando que realmente elas absorvem as energias dos ambientes. As mais sensíveis, como a dengosa, desmaiam. Flores, então, elas murcham rapidamente. Plantas que flores que normalmente dormariam vários dias e você está na sua casa, de repente ela murcha e você, puxa, mas outra vez eu comprei essa flor e ela durou tantos dias, essa aqui está 2 dias e murchou. Ela absorveu alguma energia negativa do seu ambiente. Então elas são muito boas de se ter. Além de, não é só uma questão de design de interior, de decoração ou de embelezamento. Elas cuidam de nós. Deus faz tudo perfeito. Então, elas não são só decorativas, elas não são só para enfeitar, elas são muito mais que isso, tanto as plantas quanto as flores. Então, se você puder, tenha flores na sua sala, tenha plantas, porque hoje em dia você compra de tudo, um preço muito baixo, não precisa ser coisas exuberantes, pode ser delicadinhas. Tem calachoé, por exemplo, é uma florzinha que tem vasinhos desse tamanho, as mini calachoés. E elas duram, se elas são tratadas direitinho, hidratadas, mas não com muita água, senão a raiz apodrece e elas morrem. Mas normalmente vem aquele papelzinho dando a orientação, se você não conhece, para você colocar. Sabe? Só para, Xene, mas meu apartamento, a minha sala é tão pequenininha. Não, tem calachoé desse tamanho e desse tamanho, de acordo com as suas posses e o espaço que você tem. O importante é você se proteger, sabe? E ter uma constância, observar,
anotar a data que comprou e observar as diferenças que vão ocorrer no seu ambiente, né? Então, prestar atenção na composição e na disposição dos móveis também. Mas vamos trabalhar nessa parte de energia, ver as cores que estão na sua sala, que cor estão suas paredes. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa que seria interessante mudar, né? Porque quando vai chegando já, daqui a pouco nós vamos estar a 4 meses do final de 2025. Então, eu começo bem antes, mais de 90 dias antes do término do ano, eu já começo a trabalhar com vocês cada ambiente da casa. Hoje nós falamos um pouquinho da entrada da casa. Observa como é. Você mora em casa, como é que está as fachadas da sua casa, como está. Observa a entrada. A semana que vem nós vamos falar um pouco mais da sala, detalhar um pouco mais. E saibam que qualquer dúvida que você tenha, manda um e-mail, porque você pode detalhar mais, eu ter mais atenção e carinho e te responder com o maior prazer suas dúvidas. E lembre-se amanhã dessa palestra, desse evento que vai haver na parte da manhã. Apenas são 2 horas, das 10 ao meio-dia. Depois das 3 horas em diante é a parte espiritual, lá da relação da vivência da oração do Arcanjo Miguel, que é uma coisa também muito bonita. Mas se você é terapeuta ou terapeuta, é uma boa oportunidade. Envie um e-mail para sheineabreu@yahoo.com.br passando o seu nome, confirmando a sua presença, tá bom? Eu acredito que vai valer a pena. Eu também vou estar lá, eu quero conhecer, vou estar e depois vou comentar aqui com vocês. E amanhã e na segunda-feira eu vou num evento muito interessante, que é sobre gastronomia funcional. Depois eu vou estar comentando aqui com vocês, que vai ser inclusive aqui perto. Eu vou estar lá e depois que faz muito bem à saúde, a alimentação funcional, né? Porque ela ajuda a desintoxicar, ajuda você a manter o peso, faz um super bem para a saúde. E é um evento sobre isso. E eu vou estar lá para depois trazer as novidades, os novos estudos, as novas pesquisas e as conclusões que chegaram. Vou trazer muitas novidades nessa área e vou ver quem de lá desse congresso eu posso trazer para vocês. É um MBA de gastronomia funcional e as pessoas que vão estar lá palestrando e que organizaram esse evento são pessoas de alto gabarito, de alto conhecimento. E depois eu vou trazer todas essas informações para vocês, tá certo? Então é o seguinte, a lição de casa dessa semana é você cuidar da sua entrada. Se é prédio, ver o seu lado da sua porta, do seu hallzinho como tá, se você tem alguma coisa de proteção na sua porta, se não tem, se tem o tapetinho, como é que é a sua entrada. Estuda a sua entrada. E qualquer dúvida que você tenha, me envie um e-mail no sheineabreu@yahoo.com.br, que hoje, quando eu chegar em casa, eu já vou olhar, tá? E também, se tiver alguma dúvida sobre o evento do Walter, né, também pode mandar ali, que ali, você mandando e-mail para mim, eu posso te encaminhar o telefone para você confirmar a sua presença amanhã, a partir das 10 horas, aqui na Avenida Paulista. Eu sei que o prédio é na altura do 900 e pouco, mas é necessário você confirmar, dar seu nome direitinho, para seu nome estar na lista de convidados, tá bom, minha gente? Então é isso, nós estamos já chegando nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Eu falei do Dodinho hoje, que é meu pai, o nome dele é Dorival, o apelido era Dodinho quando era criança, porque hoje seria o aniversário terreno dele. E como já faz alguns anos que ele partiu, né, 21 anos, completados agora em julho, mas ele foi uma pessoa muito importante, de muita garra. E meu pai e minha avó Estela, mãe da minha mãe também, eles gostavam muito, se preocupavam muito com essa... deixar a casa bonita e limpa, e minha mãe ia nos mínimos detalhes. Então são coisas que eu trago da infância, de família, de pai, de mãe, né, e de avós também, que também são muitos meus queridos. E sempre nós aqui orando, porque orando é a linha de ligação que a gente tem, de vibração com o espaço acima de nós, não é mesmo? Bom, minha gente, os nossos minutinhos estão terminando. Eu quero desejar um
ótimo final de semana, que você reponha todas as energias para você estar apto, né? Que leve mesmo a sua energia para que você comece a semana com todo o entusiasmo que você precisa para realizar aquilo que sua alma pede, que seu coração pede, que você realize na semana com sucesso. Aqui são meus votos sinceros, com abraços de bons fluidos, uma ótima semana para todos e estou te aguardando sábado que vem às 19h30 comigo, Sheine de Abreu, aqui na Rádio Vibe Mundial com o programa Arquétipo. Agradecendo o carinho da sua audiência e aos trabalhos técnicos do companheiro de Mundial, que é o Tomás. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.